Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o CirclePy. No vídeo de hoje eu quero utilizar a tarefa de recordação livre, que é um tipo específico de tarefa utilizada em experimentos de memória, para demonstrar mais algumas funcionalidades e macetes no CirclePy. Bom, experimentos de memória, em geral, trabalham com duas fases, uma fase de estudo e uma fase de teste. Existem muitas variações em experimentos de memória, mas, via de regra, os participantes aprendem o material aqui na fase de estudo e depois são testados na fase de teste, que é justamente quando nós avaliamos o desempenho de memória em função de manipulações distintas que nós podemos fazer na fase de estudo, na fase de teste ou mesmo no intervalo entre essas duas fases. Bom, nesse programa aqui que já está pronto, eu tenho aqui as instruções e aí os participantes passariam por uma fase de estudo em que eles veriam 30 palavras que elas estão passando rapidamente aqui agora, você nem consegue ler, mas isso é proposital para a gente não perder muito tempo. Então depois disso, aqui já ocorreu a fase de estudo, os participantes viram, no caso, 30 palavras em ordem aleatória. Essas 30 palavras elas estão aqui no meu arquivo do Excel, palavras, que são essas 30 aqui. E eu peguei ela do banco de normas da professora Goiara, do professor Gerson, da UNB, e nós podemos dividir grosseiramente essas palavras em palavras que são mais abstratas, por exemplo, aventura, descansar, inteligente, e palavras mais concretas, como, por exemplo, barco, lancha, panela, enfim. Não deem muita atenção para as palavras que eu selecionei aqui, eu selecionei quaisquer palavras, o objetivo aqui é ser didático, então não levem a ferro e fogo essa lista aqui, ela não necessariamente é a melhor lista possível para um experimento. Ok? Mas nós temos dois conjuntos aqui. Em geral, nós sabemos que as pessoas tendem a recordar mais palavras quando as palavras são concretas do que quando elas são abstratas, que é conhecido como efeito de concretude. Bom, então nós terminamos a fase de estudo aqui no vídeo, e aí agora teriam as instruções sobre o teste. Basicamente, as instruções aqui seriam mais ou menos o seguinte: olha, a seguir você vai ser solicitado a se lembrar de todas as palavras que você viu anteriormente. Digite essas palavras, as palavras que você se lembrar, tá? Então, eu vou dar a barra de espaço aqui, ok? Então, o que eu quero que vocês notem aqui? Bom, aqui eu tenho uma espécie de prompt, né, que é para o participante lembrar o que ele tem que fazer. Digite todas as palavras que você se lembra de ter estudado anteriormente, pressione a barra de espaço para confirmar cada resposta. Bom, esse número aqui que está aparecendo aqui no meu cursor do mouse, que está andando, é o tempo, tá? Eu coloquei a princípio para ele encerrar após 60 segundos, né? Independentemente do participante ter listado as 30 palavras ou não. Se eu quiser, eu posso remover isso daqui, por exemplo, tanto o número e deixar o tempo correndo por trás dos panos, por trás das cortinas, e a tarefa termina ao final, assim, dos 60 segundos ou dos 120, o tempo que eu quiser. Ou eu posso conduzir isso sem tempo, né, e deixar o participante decidir quando ele encerra, porque não necessariamente o participante vai lembrar as 30 palavras, né? Uma forma legal de trabalhar aqui é trabalhar com uma possibilidade de acabar tanto por tempo quanto pelas respostas do participante. Olha lá, o nosso experimento acabou, né? Por quê? Porque passaram-se os 60 segundos, né? Deixa eu apertar a barra de espaço, então. Então, passou o tempo limite que o participante tinha para responder, acabou o experimento. Eu quero rodar a tarefa de novo, porque agora eu quero responder e quero mostrar para vocês o que vai acontecer quando eu emitir respostas. Né? Que essa é a parte interessante aqui que eu quero trabalhar com vocês. Então, vamos lá. Eu vou deixar aberto aqui, porque eu vou trapacear e eu vou copiar as respostas, ok? Note que aqui as palavras estão com a inicial em maiúscula, e aqui, não obstante, elas estão aparecendo em minúscula, né? Apesar de estar aparecendo rapidamente, a gente percebe que a primeira letra está aparecendo em minúscula já, então isso já está corrigido. Bom, agora eu vou copiar aqui as palavras, então eu vou copiar da 1 a 10, e depois eu vou 1 a 10 são as palavras mais longas. Deixa eu pegar umas palavras mais curtas aqui, então, talvez. Vou copiar, aqui tem 10, ok. Então, deixa eu marcar aqui de uma cor diferente. Vou copiar essas daqui nas respostas, tá? Vou trapacear na tarefa aqui. Eu quero ver que vocês notem o que vai acontecer. Então, ó, vou digitar barco, digitei, agora eu vou dar Enter. Olha lá, barco apareceu aqui embaixo, nessa caixinha aqui, tá? Agora eu vou digitar lancha, dei Enter, apareceu ali embaixo. Panela, cadeia, casa, leite, persiana, leite escrevi errado, né? Persiana, flor, parede, borboleta. E agora eu vou copiar de novo, ó. Barco, lancha, panela, cadeia,
casa, leite. Leite eu escrevi errado 2 vezes, impressionante. Flor, parede, borboleta. De novo, barco, lancha, panela, cadeia, casa, leite, agora acertei, persiana, flor, parede e borboleta. Ok, vou dar Enter aqui. Olha lá, dei Enter, a palavra borboleta apareceu aqui e ele apareceu aqui para mim. Ó, pressione 5 para finalizar o teste. Eu vou apertar 5. Note que estava com 58 segundos. Se você voltar o vídeo alguns segundos, você vai ver que não deu 60 segundos. E ele encerrou agora por tempo. Ou seja, eu consegui fazer o experimento encerrado a primeira vez que eu executei pelo critério de tempo finalizado, 60 segundos, e agora por ter dado todas as respostas. Como que eu fiz isso? A minha ideia, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês várias coisinhas que eu fiz para colocar isso em prática. Então aqui eu já estou no meu experimento, né? Eu não vou retomar isso daqui, mas as palavras são retiradas daqui, né? Do arquivo palavras. Então eu tenho aqui a tela de boas-vindas, uma tela de pausa, que na verdade seria para pôr as instruções da fase de teste, a tela de agradecimentos que fica guardando uma barra de espaço, a fase de estudo, né, que tem por enquanto tem aqui meio segundo, não, tem menos até, 100 milissegundos de tempo de fixação e 100 milissegundos da palavra. Note que eu coloquei aqui palavra, que é o que está lá no Excel, né? Palavra, só que eu coloquei daqui um ponto lower. Esse ponto lower, ele joga tudo para letra minúscula. Tudo que tiver contido em palavra, ele joga para minúsculo. Então foi assim que eu resolvi isso apesar de aqui estar em maiúsculo, eu não precisei passar tudo para letra minúscula. Deixa do jeito que está e aqui ele converte para mim, tá? Bom, eu coloquei esse tempo curto aqui, a ideia seria colocar aproximadamente 5 segundos por palavra, né, para codificação, mas eu coloquei rápido aqui porque eu gosto de fazer isso quando eu estou ainda treinando, corrigindo meu experimento, codificando aqui. Isso facilita porque a rotina ocorreu rapidamente, né? Senão eu tenho 30 palavras, 5 segundos cada, ela demoraria muito tempo e eu não queria perder todo esse tempo do vídeo. Mas a parte mais importante é a parte do teste que eu quero mostrar para vocês. E olha a quantidade de rotinas que eu tenho aqui. Não sei se a minha solução é a mais bonita, mais elegante, mas foi uma das soluções que eu encontrei para resolver essa questão. Então, vamos lá. Bom, para começar, eu deixei salvo aqui um print da fase de teste para a gente ter mais ou menos a noção de como que a gente vai fazer essa configuração aqui, né? Para eu ir me remetendo a ela durante a apresentação. Bom, vamos tentar ver o que significa cada coisa aqui. Então eu tenho o prompt. O prompt basicamente é esse texto aqui, tá? Digite as palavras, mas vocês vão notar que ele é um test underline prompt. Por quê? Porque ele muda. Se você lembrar bem, quando eu chego na 30ª palavra, ele muda esse texto para aperte o número 5 para encerrar a tarefa. Ok? Então eu preciso controlar isso em algum lugar. E deixa eu ver onde está aqui. Está aqui, ó. Então o meu test prompt, inicialmente ele tem esse valor. Mas depois ele vai mudar de valor. Eu já explico como que isso vai acontecer. Aqui vai aparecer minha resposta. Ok? É o RESP display. Eu não vou me ater muito nisso porque eu já tenho outros vídeos explicando como fazer textos aparecerem na tela, mas essa variável que começa como RESP display não tem nada nela, e toda vez que a rotina executa, o que vai acontecer é que eu inicializo algumas variáveis em que eu estou determinando que não tem nada no meu texto, que o número máximo de dígitos ou de letras que o participante pode digitar é 11, e o mínimo é 3, ou seja, ele não consegue enviar uma resposta aqui. Se ele tiver digitado aqui pé, por exemplo, e der Enter, ele não vai avançar porque ele tem que digitar pelo menos 3 letras, é o mínimo exigido para que ele avance. Aqui eu tenho umas outras variáveis que controlam o experimento, a parte de impressão do que foi digitado na tela. E aqui eu tenho a parte que faz todo o controle da apresentação das letras na tela, né? Não vou entrar em detalhes disso daqui, exceto numa parte que eu vou falar depois, que foi algumas modificações que eu fiz da versão anterior para que ela funcionasse, nesse nosso caso específico. Ok? Bom, aqui em RESP eu vou ter todas as letras que são permitidas utilizar, que são todas as letras do alfabeto, mais space, backspace, return, que é o enter, backspace, que é voltar, né, apagar, barra de espaço, e os números 5, tanto do teclado numérico à direita, se você tiver, ou o número 5 acima ali do QWERTY.
Bom, eu tenho aqui o resp.rect, é basicamente um retângulo, tá? Ele não tem nada demais aqui, ele é só um retângulo que desenha essa caixinha aqui para mim, tá? Esse aqui é um retângulo desenhado. Bom, o practice.line, basicamente ele desenha uma linha aqui, que é essa linha aqui, que mimetiza o local onde o participante está digitando o texto dele, né? Atualmente a gente já tem um outro componente para utilizar isso, mas como eu não fiz vídeo falando dele ainda, o textbox, eu ainda estou utilizando essa maneira meio gambiarra antes de existir esse componente. E aí, eu criei 5 variáveis de texto que chama column 1, column 2, column 3, column 4, column 5. Basicamente, cada uma dessas variáveis controla 6 palavras, ok? Então, cada uma delas controla isso daqui. E essa variável que eu chamei de debug, basicamente é o númerozinho que está aqui. Que se eu quiser eu posso excluir, ou posso simplesmente colocar aqui na aparência black. Se eu colocar black, aí na próxima vez ele vai estar aqui ainda fazendo a contagem, só que na cor preta, como o fundo é preto, ele vai ficar invisível. Ok? Bom, e aí tem o nosso código, que é o coração do experimento. Bom, o que eu fiz aqui então? A primeira coisa que eu fiz, eu tive que ir para o Python, e o Python está aqui escondidinho, e eu tive que escrever um código para fazer as minhas listas que iriam armazenar as informações que deveriam aparecer aqui, né? Eu precisei trabalhar, pensar um pouquinho, quebrar a cabeça para resolver isso. Então, como que eu fiz aqui? Vamos tentar demonstrar. Então, aqui eu estou no Python, tá? Não estou mais no CirclePy. Primeira coisa, eu criei uma função, criei uma variável, uma lista chamada respostas. Responses, né? Então, eu vou pôr daqui um print responses. Então, eu utilizei aqui um negócio chamado list comprehension, que basicamente me criou aqui. Deixa eu rodar isso aqui. Ok. E olha lá o que ele fez. Ele criou uma lista para mim com 30 espaços vazios, tá? É isso que essa variável está fazendo por enquanto. Deixa eu ver aqui. Isso daqui tá aqui também, ó, tá? Mas isso aqui eu mexi algumas vezes porque eu tentei várias estratégias para resolver o problema, algumas foram inefetivas. Do jeito que ela está aqui, né, eu poderia inclusive colocar assim para facilitar. Eu poderia colocar aqui 30, né? Então basicamente ele está criando 30 variáveis, que é uma barra de espaço multiplicado por 15. Então ele está criando uma lista com 30 valores de barras de espaço com 15 barras de espaço cada. Então, se eu contar aqui, eu vou ter uma barra aqui dentro. Eu poderia contar uma barra de espaço, 2, 3, vai dar 15 aqui. Isso repete 30 vezes, tá? Ok. O que eu fiz depois aqui? Então, agora eu vou tirar esse print response aqui, que eu não preciso dele. Como eu disse, se você olhar aqui, ó, ele está um pouquinho diferente. Aqui ele está criando 6 por 5 e não 30 direto. Dá exatamente na mesma. Desse jeito aqui fica mais explícito o que eu vou fazer depois, tá? Só me facilita para entender o meu próprio raciocínio. Mas eu não poderia. Eu poderia fazer desse jeito e comentar, explicar o que cada variável vai fazer. Então, eu defini uma função aqui. O que ela vai fazer? Ela vai criar uma lista vazia no início e ela vai percorrer um loop 5 vezes. Então, ela vai repetir 5 vezes tudo que está aqui dentro, que é esse trecho aqui. E para cada repetição dela, ela vai criar uma string, um texto, que vai ter 6 linhas. E basicamente ela põe duas variáveis aqui, algo antes do ponto, e já para explicitar, o que está sendo criado aqui são os números. Então esse daqui, quando eu tenho 1 vezes 6 mais 1, i vezes 6 mais 1, o i começa falando 0 aqui. Então na minha primeira repetição, o i é igual a 0. I vezes 6, se i vale 0, 0 vezes 6, 0. Mais 1, 1. Então, na minha primeira repetição, ele vai pôr o número 1 aqui. Vou pegar outro valor aqui, ó. 0 vezes 6, 0. Mais 5, dá 5. Então, esse valor aqui, o quinto. Note que aqui ele soma de 1 a 6 e aqui ele soma de 0 a 5. Por quê? Porque aqui, o que ele está pegando, aqui ele está pegando numeração, né? Ele está pegando numeração para numerar de 1 até 30, porque eu tenho 30 palavras. Agora aqui, ele está pegando cada um dos meus espaços vazios aqui dessa minha lista,
Porque por enquanto ela tem espaços vazios, mas depois eu vou querer que ela tenha as palavras efetivamente. E a contagem em Python começa de 0. Então, por exemplo, se eu vir aqui em responses e colocar aqui 0, ele tem um valor, que é esse primeiro valor aqui. Vou até mostrar para vocês, ó. Responses, vamos supor que o participante em responses 0, ele respondeu nariz. E agora, se eu imprimir responses, olha lá, eu tenho todas os meus valores vazios, exceto o primeiro que tem nariz. Então a contagem começa em 0. É por isso que aqui, ó, eu faço 0 vezes 6 e eu somo com 0, por primeiro valor pegar a primeira posição. Justamente pela contagem em Python começar de 0. Então note que quando eu tenho uma variável, eu estou fazendo aqui um cálculo, que é praticamente, se você for pensar, uma regressão linear, né? Quase, simples, por começar a contagem em 0, seguindo a lógica do Python. Mas daqui é o número que vai aparecer para o meu participante. Então aqui eu começo a contagem em 1. Então ao invés de colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a contagem ficar mais humana, né? Mais congruente com o que a gente faz no dia a dia. Isso tudo é salvo numa string temporária. Então, como que eu posso mostrar isso para vocês? Eu posso imprimir aqui, ó. Eu posso pôr aqui, ó, print temp string, tá? E eu vou pôr aqui também um time.sleep 2 segundos. E aqui em cima eu vou pôr um import time. Estou fazendo isso só para mostrar para vocês o que ele vai fazer. Então, aqui basicamente ele vai parar 2 segundos, que vai dar tempo da gente conversar um pouquinho. Então vamos executar. Fiz errado de novo, coloquei um comentário onde não devia. Cadê? Aqui. Então aqui na verdade eu quero um comentário. Aliás, eu quero um comentário aqui. Vamos lá. Tudo bem. Olha lá, ele imprimiu de 1 a 6, de 7 a 12, de 13 a 18 e de 19 a 24 e de 25 a 30 agora. Ok? Então foi o que ele fez. Da onde que está isso no código? O código está aqui, ó. Esse código aqui, apesar de ser um código gigante, aqui ele vai pôr um valor entre colchetes, entre chaves, melhor dizendo. O que ele vai pôr aqui? Ele vai pôr um número. Ele vai pôr o resultado dessa conta. O resultado dessa conta primeiro é 6 vezes 0 mais 1, dá 1. É por isso que na primeira repetição lá, ele colocou exatamente 1 como valor. E aí você pode pausar o vídeo e tentar derivar os demais resultados, vai dar certo. E aqui, o que ele põe de valores são os valores que estão contidos aqui em responses. E por enquanto em responses a gente sabe que a gente só tem um espação vazio, né? Que é o que a gente criou aqui, né? Então, em particular, aqui o que a gente vai ter é um espaço vazio, né? A gente vai ter olha lá, não aparece aqui como texto, mas ó, tem espaço vazio aqui, tá? Olha lá. Aqui, espaço vazio e assim vai. Então, estão uns 30 aqui. Aí, basicamente, então eu tenho 5 conjuntos com 6 valores cada. E o que eu vou fazer é colocar cada um em um lugar aqui. E como que eu estou fazendo isso lá no CirclePy? Bom, essa variável que eu estou imprimindo aqui no Python, eu fiz a impressão agora com isso daqui, ó, mas eu vou apagar isso. Na verdade, isso está sendo salvo numa... Opa, fiz caquinha, deixa eu corrigir aqui. Cadê? Tá certo. Isso tudo, cada vez que eu crio uma lista aqui, ela está sendo salva em word list. Então agora eu vou imprimir aqui para vocês verem o que tem. Print word list. Para vocês verem o que está acontecendo. Olha lá. Tá esse negócio horroroso aqui que não dá para entender muito bem. Então deixa eu imprimir de outro jeito para ficar mais fácil. Então ao invés de imprimir word list, eu vou iterar sobre essa lista e vou imprimir cada posição da lista um por vez. Vamos lá. E olha o que ele imprime. Ele imprime basicamente isso. Porque esse /n aqui, basicamente, ele significa enter, né? Então, olha, ele tem uma posição aqui que ele vai de 1 até 6. Depois ele vai de 7 até 12. Aqui, ó, 12, 13 até 18. Assim por diante. Por assim vai. E aí, a ideia, basicamente, é que eu vou colocar cada um desses conjuntos, desses subconjuntos, em um lugar da tela. Como que eu fiz isso, então? Né? Voltando aqui. Bom, eu tenho minha word list aqui, e basicamente eu coloquei na coluna 1 a word list, a posição 0, que basicamente vai pegar esses valores aqui,
e ela vai aparecer mais à esquerda, que é essa posição. Repeti a mesma coisa para a coluna 2, só que agora eu coloquei 1 aqui. Coloquei um pouquinho mais à esquerda, mexendo aqui a posição, e fui fazendo isso até a 5. Tá aqui, em que eu mexi a posição e mudei aqui para o índice 4, né? Ok. Isso me garante a impressão inicial com 1 a 6, 7 a 12, 13 a 18, 19 a 24, 25 a 30. Agora, como que eu estou fazendo para atualizar os valores? Bom, não é tão difícil assim. O que eu estou fazendo aqui é no código, quando o participante responde, e aí para ele responder é toda essa parafernália desse código aqui, basicamente essa parte de cima aqui. Antes eu criei um relógio aqui, esse relógio ele é criado apenas se eu estiver na primeira iteração do meu loop test phase. Então se eu estiver na primeira ele cria um relógio para mim, e aí eu monitoro. Quando esse relógio tiver atingido 60 segundos, e esse valor eu posso mudar se eu quiser, ele encerra o meu loop, então ele encerra por tempo. Mas também o participante pode apertar Enter, né? Se o participante tiver apertado Enter, o que ele vai fazer? A primeira coisa que eu estou fazendo eu estou pegando responses. O que é responses? Responses, se você lembra bem aqui no nosso querido Python, deixa eu ver se consigo imprimir de novo responses aqui. Responses é basicamente aquela nossa lista cheia de strings com barra de espaço. Bom, o que eu estou fazendo aqui é que responses ele está pegando na posição que é o índice aqui do test phase. Então, primeira iteração, esse valor que vai ser igual a 0, a segunda vai ser igual a 1, ele vai de 0 até 29, que basicamente são as 30 repetições do nosso loop. E ele vai pegar o valor que é o RESP display. E o que é o RESP display? O RESP display basicamente é o valor que vai estar aparecendo na tela para o participante, que é o que o participante digitou, com toda essa parafernália de códigos aqui que eu não vou explicar, pois já expliquei em aula anterior. Então, basicamente o que ele está fazendo aqui é dizendo, olha, coloque lá nesse valor, aqui na primeira posição, por exemplo, se a pessoa digitou banana, eu estou dizendo o seguinte, então ele tem lá RESP display igual a banana, e aí eu estou fazendo responses 0 recebe RESP display, e agora responses tem banana na primeira posição, ok? Então isso resolve parte do problema, mas agora eu preciso atualizar os valores. Como que eu faço para atualizar? Eu estou atualizando aqui em render routine. Basicamente eu estou fazendo o seguinte, olha, eu estou rodando a minha função de novo. Então a função que eu rodei aqui, que eu defini ela aqui, e invoquei ela aqui no começo do experimento, agora eu estou invocando ela de novo no final da rotina. E vou invocar ela no final de cada rotina, porque daí ele atualiza. Word list vira response box responses, então basicamente ele vai preencher de novo todos os valores. Só que note que meu responses agora não é mais aquele responses vazio, é responses com banana, que eu digitei banana na minha tarefa e agora banana está na primeira posição. E aí o que vai acontecer é que quando eu der enter vai aparecer banana aqui na frente de 1. E cada vez que o participante dá uma resposta vai jogando nessa caixinha aqui. Ok? Então é basicamente isso que está acontecendo. E aí tem mais um macete aqui, que eu falei que quando o participante chega na 30ª resposta, na 30º item, e ele digita, isso daqui muda para pressione 5 para encerrar, né? Onde que está? Deixa eu achar aqui. Então está aqui, ó. Bom, o participante apertou Enter. O que eu estou avaliando aqui embaixo? Primeiro eu estou avaliando em qual repetição que a gente está. Nas 29 primeiras tentativas, de 0 até 28, porque a contagem começa em 0, nas 29 primeiras tentativas, a rotina termina se a palavra que o participante digitou tiver um tamanho maior ou igual ao número mínimo de dígitos. A gente sabe que o número mínimo de dígitos foi definido aqui como 3. Se isso for verdade, ele interrompe essa rotina e vai para a próxima tentativa. Agora, se esse valor que for igual a 29, significa que a gente está na última rodada. Que a contagem, lembrando mais uma vez, em Python começa de 0, então 29 equivale a gente estar na 30ª palavra. Nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está, aqui eu confesso que foi uma gambiarra que eu fiz para o vídeo, que é o seguinte, ele está
Não essa parte, a gambiarra está aqui embaixo, tá? Então aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando o word list e está invocando a função, ao invés de invocar ela aqui fora, né, no final da rotina, ele está invocando aqui dentro. Por quê? Porque se eu não invocar ela aqui, a palavra, quando eu der Enter, ela não vai aparecer aqui, porque ela só aparece na próxima rotina, já que ela atualiza aqui no final da rotina. Então, para ela atualizar agora, eu tenho que colocar ela aqui, tá? Então, eu tendo colocado ela aqui, para a última rodada, ela vai atualizar aqui, e eu estou atualizando o test prompt, e aí como eu estou atualizando ele aqui, test prompt, automaticamente, aqui vai mudar a minha frase, e essa parte laranjinha vai ficar lá, aperte 5 para encerrar a tarefa, ok? E aí tem o último ponto que eu falei que é a gambiarra, é esse daqui. É porque basicamente se o participante continuar digitando nesse ponto da tarefa, se ele continuar digitando, ele vai conseguir ainda digitar e vai ficar modificando o texto. Mas ele já jogou a 30ª palavra aqui, e não faz muito sentido se a palavra está aqui, ele continuar modificando a palavra aqui em cima. Então tem diferentes maneiras de solucionar isso. A maneira que eu solucionei é fazer com que esse valor aqui não seja mais atualizado. Como que isso está sendo feito? Então aqui, cada vez que o participante digita uma letra, ele vai atualizando a lista de letras e ele deveria atualizar. Por que na 30ª palavra ele não está atualizando? Porque eu fiz o seguinte, eu criei uma variável aqui que eu chamei ela de last word, que é tipo, ele está na 30ª palavra, ela começa valendo false no começo do experimento. Então essa last word, ela é false, né? Que seria, o participante está na 30ª palavra. E aí aqui eu coloquei o seguinte, quando ele chega na 30ª, no 30º item e aperta Enter, só depois que ele aperta Enter, antes não. Então ele está no 30º item e apertou Enter, agora last word vira true. Quando ele vira true, o que vai acontecer é que ele vai cair aqui necessariamente agora. Ele sempre vai passar por aqui. Então mesmo que o participante aperte S, o participante apertou S. Então na verdade a gente vai ter aqui agora a nossa key list. Então vamos supor lá que o participante digitou banana na última palavra. Então a lista vai estar assim. Banana. Ok? Banana vai ter vindo aqui para a caixinha, porque ele apertou Enter, e banana vai estar escrito aqui também. Ok? Só que se o participante digitar um S, por exemplo, vai aparecer aqui um S, né? E a pergunta é, por que então não está aparecendo bananas com S aqui em cima? Porque eu fiz o seguinte, quando ele entra aqui, antes de last word virar true, ele está copiando essa lista aqui, quando ela está só banana, ele está criando uma cópia dela e está chamando ela de new key list, tá? Então agora existem duas listas idênticas. Aí quando ele digita S, ele está colocando um S aqui. Só que antes dele aparecer na tela, porque ele vai aparecer na tela, vai mudar na tela só quando ele atualizar aqui, ó. É aqui que ele precisa atualizar. Ele precisa juntar todas as letras aqui e jogar para o RESP display. Porque enquanto o valor da lista key list não cai em RESP display, nada atualiza. E aí quando eu coloquei que agora last word é verdadeiro, quando ele passar aqui, antes dele chegar aqui embaixo, ele vai pegar key list e vai atualizar por new key list. Ou seja, agora ele vai pegar esse valor aqui e vai jogar aqui em cima. Então ele perdeu o S, porque eu sobrescrevi. Quando ele chegar lá embaixo, mesmo que o participante tenha digitado S, o S vai ter sumido porque eu substituí key list por new key list. Então essa variável aqui vai ser uma variável auxiliar para mim, só para a 30ª rodada, que vai garantir que key list deixe de ficar atualizando. Tá? Isso aqui foi uma gambiarra, confesso, imagino que tem maneiras mais elegantes de resolver, mas eu queria resolver logo, acabei fazendo assim. Fica como desafio para vocês resolver essa outra parte. E o último ponto que eu tinha para falar aqui é que eu coloquei aqui, tenho várias checagens que eu faço aqui, e aqui tem um momento que eu checo se o participante digitou o número 5, que é o 5 que fica entre o R e o T no teclado convencional, e o num_5, que é o 5 do teclado numérico, à direita do teclado, caso o seu teclado tenha. Se o participante tiver apertado o 5, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser remover o 5 da lista. Por quê? Porque eu não quero que apareça o 5 nas minhas palavras. Isso por qualquer uma delas. Se eu estiver na 0, na 1, na 2, não importa em qual rodada que eu estou. Agora, se eu chegar na 29... Ou seja, 29 é porque eu estou na 30ª palavra. Se for na 29 que a pessoa tiver apertado
o 5, agora eu quero que continue routine e vire false. Seja o 5 ou seja o num 5. Por quê? Porque isso significa que o participante respondeu as 30 palavras e viu ali, digite 5 para encerrar, e ele apertou o 5 e encerrou. Ok? Então, basicamente, o que isso aqui vai fazer. Além disso, eu estava imprimindo aqui as respostas e a lista, mas isso daqui não é necessário. Eu estava fazendo isso só para testar o meu programa. E eu estou salvando aqui o que o participante digitou no Excel para posteriores análises de dados. Ok? O que mais que temos aqui? Bom, seria possível talvez atualizar isso aqui para deixar um pouco mais simétrico, porque eu acho que não está... Tá legal já, mas não tá todo simétrico. Em particular, eu acho que o espaço aqui nas 5 últimas palavras, nas 6 últimas palavras, está um pouco maior do que os espaços aqui adjacentes. Mas para esse vídeo é o suficiente, eu não mexi nisso e o programa está funcional. Tá? Eu vou rodar ele uma segunda vez agora para a gente ver de novo como que ele está funcionando e só para a gente fazer um lembrete das coisas que a gente viu hoje. Bom, então estamos aqui no vídeo, a tela de instruções, fase de estudo, que depois eu só diminuir um pouco a velocidade para que a tarefa seja efetivamente passível de ser realizada. E a fase de teste, como eu falei, eu posso remover isso daqui, não removi, mas eu posso aqui testar pé. Ó, pé, tô dando enter, ele não vai, por quê? Porque pé só tem 2 letras. Mão, ele já foi. Dedo, nariz, boca, joelho. Unha, agora eu vou pôr aqui maçã, laranja, banana, tomate, abacaxi e Robson. Vou pôr aqui cachorro, gato, rato, macaco, elefante, girafa. Vou pôr aqui Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. E aqui eu vou pôr XXX, AAA, BBB, CCC, DDD, não vai dar tempo, acabou. E ótimo, funciona, tá tudo certo. Bom, algumas coisas podem ser melhoradas no programa, deixá-lo de maneira mais elegante, mas para o meu objetivo aqui, o que eu queria mostrar hoje, isso foi suficiente e espero que esse tutorial possa ser útil para que você consiga resolver os seus problemas que não necessariamente precisam envolver tarefa de recordação livre em estudos de memória. Ok? Obrigado a todas e a todos pela atenção e até um próximo vídeo.